Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de saúde da criança e do escolar. Hoje vendo os protocolos e normas do Programa Nacional de Imunização, ou PNI, com as suas iniciais. Antes de nos adentrarmos no assunto, é importante entendermos que protocolos e normas elas devem ser seguidas, pois elas são elaboradas no âmbito do Ministério da Saúde, para que possamos ter um norte a seguir em relação à questão da imunização. A gente viu nas aulas anteriores o calendário de vacinação infantil, pois ali nada mais é do que um protocolo e normas a ser seguidas, pois ela consiste numa tabela. Nesta tabela, possui dados importantes com relação às vacinas a serem administradas, bem como as faixas etárias a ser administradas, as doses, como também as doenças que são preveníveis no âmbito das faixas etárias que são atribuídas a cada uma delas. E o objetivo principal do Programa Nacional de Imunização, PNI, é, antes de tudo, vermos que ela foi criada em 1973. O objetivo dela é normatizar a imunização em nível nacional, ou seja, favorecer com que todo o território nacional ela seja amparada pela questão da imunização em todas as esferas, estadual e municipal, no qual ela tem importância de contribuir para o controle ou a erradicação das doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis. Erradicação significa eliminação de doenças infecto-contagiosas que assolam o nosso país, como delas a poliomielite, o sarampo, a difteria, o tétano, coqueluche, febre amarela, hepatite B, rubéola congênita e as formas graves da tuberculose, mediante a imunização sistemática da população. Importantíssimo a gente ter como base o calendário de vacinação infantil. É um documento importantíssimo, que cabe à mãe principalmente, ou um familiar que tenha criança, a ir regularmente na unidade de saúde para imunizar a sua criança, para que todas essas doenças aqui, que acometem muita faixa etária na infância, elas sejam erradicadas e muito menos elas serem infectadas para as nossas crianças. Vemos também a estrutura do PNI, que é formada de diversos tipos de setores, desde como uma coordenação descentralizada, que é uma coordenação que ela pode ser no âmbito federal do Ministério da Saúde, daí designar coordenações estaduais para cada estado, a exemplo nosso estado do Ceará, que coordena todos os municípios do estado, e a Secretaria de Saúde do município de Aurora, que é responsável por fazer a distribuição de todas as vacinas para as unidades básicas de saúde. Como também nós temos rede de frios, que tem a finalidade de quê? De assegurar o bom funcionamento da cadeia de frios, pois ela trata de um processo logístico na conservação adequada dos imunobiológicos, que são as vacinas, a serem armazenadas para serem transferidas de forma adequada e segura para as unidades básicas de saúde. Temos também sistema de vigilância de eventos adversos, pós-vacinais, que são órgãos dentro da própria Secretaria de Saúde, que avalia a questão das vacinas, sobre campanhas que são administradas e a quantidade de vacinas que são administradas nessas campanhas. Nós temos o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o CRIE, que podemos citar
dentro da própria unidade básica, né, que é lá onde estão acondicionados imunobiológicos, como sistemas de informação, a fim de repassar dados importantes sobre a quantidade de vacinas que são administradas, como Sistema Nacional de Supervisão, para ver a questão de supervisionamento, de como estão sendo feitas, né, as administrações dessas medicações no âmbito estadual e municipal, e um comitê técnico assessor do PNI, né, que avalia como é que está sendo a equipe durante esse trabalho. Nós temos aqui a central de rede de frios, né, que é onde está acondicionado todos os imunobiológicos. Vocês veem que eles estão bem acondicionados em prateleiras. Aqui tem uma rede frigorífica que está a acondicionar todos em registro de uma temperatura adequada para manter a vida ativa desses imunobiológicos, porque elas consistem muito de vírus e bactérias atenuadas que são modificadas na sua transformação para administração segura. E aí nós temos o caminhão frigorífico, né? Que aí pode observar que dentro desse caminhão ele possui equipamentos que possibilitam o acondicionamento e a conservação capaz de assegurar as condições de segurança e a eficácia do produto até o seu destino final. Temos também dentro dos protocolos e normas parcerias que são feitas, né, dentro do Programa Nacional de Imunização, nas quais podemos citar diversas entidades, como a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, que ele é um órgão americano que é vinculado à OMS, a Organização Mundial da Saúde, como também nós temos o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, a FUNASA, que é o Fundo Nacional de Saúde, e setores do Ministério da Saúde, órgãos federais como secretarias estaduais, municipais de saúde, ONGs, que são organizações não governamentais, forças armadas, que atuam em regiões de fronteira e de difícil acesso, aqui como vocês podem observar nessas figuras, mais envolvendo as populações ribeirinhas, onde eles têm pouco acesso, e aí todas essas equipes elas têm que destinar a levar com segurança todos os imunobiológicos para o atendimento, né, adequado dentro do Programa Nacional de Imunização. Temos aqui também nesse slide figura de como são as vacinas, né, onde tem diversos tamanhos, tipos, como elas devem ser armazenadas, né, e também como devem ser as dosagens adequadas para cada tipo de patologia. No primeiro protocolo, né, que nós vemos dentro do calendário de vacinação, é a vacina DT. Essa inicial DT, ela significa a vacina contra a difteria e contra o tétano. Temos aqui a imagem da vacina DT, que ela tem aqui na sua composição toxoides tetânicos e diftéricos. O que seria isso? É uma toxina que é dentro do próprio tipo de bactéria, né, que é o tétano e a difteria, que elas são inativadas, elas são modificadas em laboratório, a fim de que elas possam produzir tipo de mecanismos para combater elas mesmas. Então ela vai, dentro do âmbito aí da vacinação contra a difteria e o tétano, esses toxoides eles agem dessa forma. Eles mesmos, que foram modificados em laboratórios, eles acabam atuando dentro da própria bactéria, do tétano e da difteria, a fim de diminuir a ação dela e assim provocar uma eficácia melhor, né, na sua cura. Então, para que ela protege? Ela protege contra a difteria e contra o tétano. A idade de aplicação é a partir de 7 anos de idade. Temos as vias de administração, principalmente a intramuscular, IM, né, que ela é de forma profunda, seja ela
deltoide no músculo ou então no glúteo, de preferência o glúteo, né, para crianças, pois a absorção é melhor, é mais rápida e é mais segura, né? E que nós temos dentro do protocolo o esquema de vacina, como ela deve ser administrada. Então, para a vacina DT são dadas 3 doses com intervalo ideal de 60 dias entre as mesmas, ou seja, a cada 2 meses tem que ser administrada a dose da vacina DT. Depois de administrar nesse intervalo, é dado um reforço a cada 10 anos por toda a vida da pessoa, porque a gente, como não está imune, a gente sim adquire anticorpos que, ao tomar essas medicações, a gente vai ter uma longevidade de atuação dentro do nosso organismo, mas que a cada 10 anos nós precisamos de um reforço para poder dar maior segurança. Como toda vacina ao ser administrada, ela tem alguns tipos de efeitos adversos, aqueles efeitos indesejáveis, porque tomar vacina, principalmente injetável, já não é bom, né? E sabemos que cada uma delas possui efeitos comuns a cada uma delas, como, por exemplo, a DT, ela provoca dor, provoca um certo calor, provoca um certo vermelhidão, que é o que a gente chama de rubor, né, no local, e até o endurecimento local. Fica meio endurecido, às vezes a gente sai com um local dolorido, e até em alguns casos febre, né? Nesses casos aí, se apresentar, é uma reação normal. Então, se apresentar febre, basta tomar um antitérmico, né, que aí ele resolve tranquilamente. Temos também contraindicações. Todas as vacinas elas são contraindicadas para outros tipos de doenças que a gente vem aparecer. Uma delas é a reação anafilática. O que seria isso? A reação anafilática é um processo alérgico que a gente pode desenvolver ao tomar determinada vacina. Por isso que quando a gente vai no hospital, por exemplo, o médico vai passar um medicamento e ele pergunta lá, você tem alergia a algum componente? Se você disser que sim, é porque ali vai te dar uma reação anafilática. Então ele vai substituir por outro para que você não tenha uma reação maior. Ela é contraindicada, pois apresenta reação anafilática a uma dose anterior. Caso você já tenha tomado uma dose anterior e apresentou essa reação alérgica, é importante que você não tome. Ou então você avisar o médico para dizer qual é a conduta que vai ser tomada. E também para quem tem síndrome de Guillain-Barré, que é um problema que acomete muito o sistema nervoso, pois a síndrome de Guillain-Barré ele é um distúrbio autoimune, pois o próprio sistema imunológico ele vai atacar parte do sistema nervoso. Então, se a gente tem esse problema com essa síndrome de Guillain-Barré, não é nem importante a gente tomar essa medicação e pedir ao médico que nos oriente acerca de qual outra medicação a ser tomada, né? Porque a gente já possui imunidade baixa e o próprio sistema atacar o sistema nervoso da gente, aí ele já passa a ser uma complicação, certo? Então ele é uso exclusivo de imunização passiva, imunoglobulina. O que seria imunização passiva? É justamente da própria vacina que a gente recebe. A gente recebe material que é proveniente de vírus e bactérias que são modificadas, né? No qual ela vai produzir as chamadas IgGs, que são as imunoglobulinas, que são os anticorpos que serão produzidos a fim de detectar, né, e combater esses vírus e essas bactérias que estão alojadas dentro do nosso corpo. E em caso de contraindicação absoluta, alguma preparação contendo toxoide tetânico. Então é importante que, em muitos casos, o que se deve fazer é as provas do laço, que é o teste de iniciar a conduta, se você tem algum processo alérgico ou não a um componente de uma medicação. E aí a gente vai seguindo para o próximo protocolo, que é a vacina contra a hepatite B, pois pelo próprio nome já diz, previne e protege contra a hepatite B, certo? Ele é composto de antígeno de superfície do vírus, que seria antígeno de superfície do vírus. Todo vírus ou bactéria que é produzida ou retida em laboratório,
ele vê, os laboratoristas, os próprios cientistas, ele vê qual é a parte que poderá ser retirada deste vírus para poder produzir vacinas. E uma delas é retirar um antígeno, certo? Que é uma parte do componente superficial do vírus, a fim de produzir a própria vacina para combater contra ela mesma, certo? Então elas têm a idade de aplicação logo ao nascer, com a via de administração intramuscular, e o esquema vacinal compreende em 3 doses. Essas 3 doses ela é dada logo no início, no primeiro momento em que a criança, o recém-nascido, vai tomar, certo? Ao 0 mês. A segunda dose com 30 dias, ou seja, o intervalo da primeira para a segunda, 30 dias. E o intervalo da segunda para a terceira, vocês podem ver que aí é um intervalo maior, mas que já são 6 meses, né? Da segunda para a terceira, que aí na frente vocês podem observar. Tomar no 0 mês, tomar no primeiro mês, que são 30 dias após, e tomar 6 meses após, ou seja, 180 dias. Ela é contraindicada também a pessoas, pois ela pode apresentar reação anafilática à dose anterior, se você estiver tomando na segunda e apresentar uma reação alérgica, ela pode te dar uma alergia, certo? Ou algum componente da vacina que também pode dar alguma contraindicação. A vacina tríplice viral. Tríplice, ela corresponde 3. Viral, porque é vírus. Então a gente tem a vacina tríplice viral, conhecida como a SRC, porque são as iniciais sarampo, rubéola e cachumba. Ela previne contra esses 3 tipos de doenças virais. Ela tem na sua composição vírus vivos, né, de cada um deles atenuados. Termo atenuados é que eles são modificados em laboratórios, são incorporados neles elementos na qual eles reconheçam como mecanismos para combater eles mesmos, e daí a produção da vacina da tríplice viral. A idade de aplicação dela é a partir de 12 meses, ou seja, a partir do primeiro ano de vida da criança, com uma via de administração subcutânea. Essa subcutânea, ela é mais na parte gordurosa. Ela não afeta os tecidos e ela tem fácil absorção, certo? Ela é aplicada no tecido adiposo, que é logo abaixo da derme, pois ela não causa nenhuma irritação nos tecidos, né? Nem muito menos no corpo. Então, como é que consiste o esquema vacinal? Ela é dose única, mas que ela também tem reforço. Entre 4 e 6 anos de idade da criança deve ser administrada, pois lá no calendário de vacina, o profissional de saúde faz o aprazamento, né? O aprazamento é marcar a data, o momento em que ela deve tomar as doses de reforço, para assim manter um esquema de vacinação integral e tranquila, certo? É também dada atenção especial às mulheres em idade fértil, aquelas que estão ovulando e que já como sendo fase adulta, né, elas precisam tomar também as suas doses de reforço, certo? Para poder assegurar a vida do seu bebê de forma bem imunizada. Vai que ela também tem esquecido de tomar, não é isso? E aí todo cuidado deve ser necessário neste momento. Ele também tem contraindicações, pois ela apresenta reação anafilática, né? Alergia para aqueles que tenham feito ingestão de ovo de galinha, né? Por algum componente da clara, da gema, alguma albumina, né? Que ela é contraindicada, certo? Pessoas na gravidez também podem apresentar alguma contraindicação, alguma alergia. Pessoas que fazem uso de hemoderivados, que são medicamentos que são produzidos à base de componentes do sangue, como plaqueta, plasma, hemácias, certo?
ou que tenha feito alguma transfusão de sangue, recebendo hemoderivados, nos últimos 3 meses, tem que tomar cuidado para não ter algum tipo de reação, certo? Outra precaução também é em pessoas com imunodepressão, pessoas portadoras de doenças crônicas, que sejam elas aquelas que fazem uso de tratamento de quimioterápico, né, com câncer, pessoas portadoras do HIV, ou até mesmo pessoas portadoras de algumas comorbidades, com cardiopatia, com diabetes e etc. Vacina contra a febre amarela. O protocolo dela aqui, como vocês estão vendo ilustrado na imagem, ela protege exclusivamente contra a febre amarela. A febre amarela é uma doença que ela é muito endêmica na região norte, certo? Também é ocasionada por vírus, mas que pode também acometer a nossa região. Como não sabemos um dia em que a gente pode ir para uma região endêmica dessa, é importante que a gente tenha imunização contra esse tipo de doença, certo? Então, a composição dela também é de vírus vivos atenuados. O próprio vírus da febre amarela ela é modificado em laboratório para combater ela mesma. A idade de aplicação ela tem que ser feita em áreas endêmicas, como eu falei, áreas cuja região tem prevalência maior para esse tipo de doença, a partir dos 6 meses de idade, como também em áreas não endêmicas, áreas em que não apresenta incidência da doença, já aos 12 meses. Veja a questão do intervalo. Para pessoas que moram em regiões endêmicas, cuja incidência é maior, a administração é aos 6 meses de idade. E em áreas não endêmicas, aos 12 meses de idade. Certo? A via de administração dela é subcutânea, certo? Que é como também uma intramuscular, só que é na parte que pega mais uma parte gordurosa do tecido, certo? E administra ela de forma tranquila, não lesionar os tecidos do nosso corpo. O esquema vacinal ela é dose única, com reforço a cada 10 anos. Contraindicação, ela apresenta anafilaxia, que é a mesma reação anafilática, alergia, né? Pessoas que tenham feito ingestão de ovo de galinha, que pode apresentar uma reação, uma alergia, ou restrita também a formulações com vírus vivos, certo? Algum componente que é da própria vacina que a pessoa pode ter alergia. Outros tipos de eventos que podem acontecer ao tomar a vacina contra a febre amarela. Pode ser questão do próprio local em que é administrada, como ardência, pode apresentar aquela ardência, pode apresentar dor, pode apresentar um edema, que é um pequeno inchaço no local, e um vermelhidão, certo? Que é um rubor. Podendo surgir febre, né? Febre acima do normal, aí tomar antitérmicos, mialgia, que é dores musculares, e também cefaleia, dores de cabeça, ok? A vacina BCG, que ela protege contra as formas graves da tuberculose. Essa vacinazinha aqui, todos nós tomamos quando nascemos, pois ela apresenta aquelas marquinhas que tem no nosso bracinho, na parte do músculo deltoide, certo? Então, de que ela é composta? Ela é composta de bacilos vivos atenuados do próprio micobactério, né, bovis ou o mesmo tuberculose, que é o que provoca, né, a doença, tuberculose. Então veja que ele pegam bacilos, eles pegam células vivas da própria bactéria, para você ver, a bactéria já é minúscula, e ele já pega o bacilo que está em formação, né, e vai transformar, vai modificar em laboratório, para que seja feita a produção desta bendita vacina. Então a idade de aplicação ela é ao nascer, a via de administração é intradérmica, né? Intradérmica é quando ela é bem superficial, ela não é profunda no músculo, certo? Ela é inserida no deltoide direito, no bracinho direito da gente, na parte da musculatura, onde o que se deve fazer? A intradérmica ela é utilizada com umas agulhas pequenas, né, para este tipo, que é muito usada para aplicação de insulina, bem superficial. O biselzinho, que é a pontinha da agulha,
ela deve ser inserida de forma lateralizada, com muita cautela, com muita praticidade, para que ela seja feita a administração de forma tranquila, certo? E injetada a vacina da BCG. Em muitos casos, ela forma um pequeno vermelhidão e naquilo ali já vai originar uma borbulhazinha, uma bolinha, certo? Que ali nada mais é do que a própria imunização assegurando que a vacina foi administrada. Aí com o tempo ela vai formando uma papulazinha, né, que é aquela bolinha de pus, e você tem que permitir que ali dure até ela cessar, até ela se romper, certo? E garantir uma eficácia. Mas hoje em dia, né, ao tomar a vacina BCG, não é necessário que se forme muito essa pápula, pois já tem a eficácia de que a mesma administração intradérmica pode ou não fazer ou ter a formação da papulazinha, que é aquela bolinha de pus, certo? Mas que assegura a garantia de que a vacina ela foi administrada corretamente. Ela é contraindicada em pessoas com imunodepressão, né, tipo portadoras do HIV, as grávidas, né, e também ela é contraindicada a crianças que têm um peso inferior a 2 quilos, ou seja, 2.000 gramas. O esquema vacinal ela é em dose única para a população em geral e a dose de reforço ela tem que ser dada para os comunicantes de hanseníase, aquelas pessoas que tiveram contato com as pessoas hansênicas, também elas têm que tomar as doses de reforço que tem mais ou menos uma duração de 10 anos, a cada 10 anos, certo? Eventos adversos, ele pode ocasionar abscessos cutâneos, né, como que eu acabei de falar para vocês, as papulazinhas que são formadas após a administração, seja ela fria ou quente, não importa a questão da temperatura, mas ela pode apresentar, como também pode apresentar queloides. Né? Queloides nada mais é do que a parte do tecido que já é cicatricial, mas que ele apresenta aquele acúmulo. É um crescimento anormal de um tecido cicatricial, que se formou ali naquele local, desde um corte ou de um trauma, ou até mesmo de uma cirurgia, certo? E pode permanecer pela vida toda ou também não, depende de como é que ela foi formada no tecido cicatricial. Temos aí a vacina contra a varicela, que ela é composta de vírus vivos atenuados. A idade de aplicação é a partir dos 12 meses de idade. Dia de administração é subcutânea. O esquema de vacinação geralmente ela é dado em dose única para menores de 13 anos e 2 doses com intervalos de 4 a 8 semanas para pessoas maiores de 13 anos, que já na fase da adolescência. Então, os eventos adversos, ela pode acontecer desde dor transitória, aquela dor no momento que pode acontecer, como hiperestesia, que é uma sensibilidade que você adquire, no qual pode transformar em uma sensação dolorosa, né? Pode ser atribuída à dor transitória, você pode ter essa hiperestesia. Pode ter rubor local, né, que é um vermelhidão, como também vocês podem apresentar esse exantema variceliforme, que é em decorrência de algum tipo de infecçãozinha viral descontrolada, onde vai ocasionar um problema de dermatite, né, uma inflamaçãozinha na sua própria pele, mas de pequena intensidade, que depois ela vai voltando à normalidade. Ela é contraindicada para pacientes imunocomprometidos que possuem doenças de imunossupressão, imunidade baixa, certo? É contraindicada para gestantes, pode apresentar alergia à dose anterior. A vacina antipneumocócica 23 valente. Esse nome já atribui a questão da pneumonia. E por que 23 valente? Pois nada mais é do que a junção
dos 23 sorotipos, né, de infecções que são ocasionadas pelas bactérias que provocam a pneumonia, certo? Porque elas são um grupo de bactérias ou vírus que elas se distinguem na resposta a diferentes anticorpos. Pois a gente sabe que existem diversos tipos de pneumonia. Né? E você se imunizando, tomando a antipneumocócica 23 valente, você vai estar se imunizando para 23 tipos, né, que são sorotipos, de bactérias que desenvolvem as pneumonias. Então ela tem a sua composição feita de polissacarídeos purificados, que seriam os polissacarídeos purificados, seria a produção de antígenos, né, na produção das vacinas atuais, onde eles passam por modificação em laboratório, né, pois em cadeia eles têm cadeias de polissacarídeos, né, esses tipos, os sorotipos de pneumonia, onde eles são transformados, são purificados e produzido a vacina contra este tipo de enfermidade. A idade de aplicação é a partir dos 2 anos de idade. A via de administração ela é intramuscular ou também subcutânea. E o esquema vacinal ela é para menores de 60 anos, onde é administrada dose única, e para eles um reforço após 5 anos, podendo ser administrado até 3 anos, certo? Se o paciente que tiver essa faixa etária apresentar algum tipo de reação. Já para maiores de 60 anos, a dose ela é única, que vale para a vida inteira. Os eventos adversos, como todo efeito indesejável de uma vacina, ela pode provocar dor local ou rubor, né, que é o vermelhidão, como também de forma sistêmica. Pode apresentar febre e mialgia, que seriam dores nas articulações ou musculares. A vacina contra a influenza, que é contra a própria gripe, né, protege contra a gripe da influenza, causada por um dos 3 sorotipos das quais a vacina é feita. Sorotipos que seriam os tipos de gripe que pode ser transmitida, né, e desenvolvida para essa finalidade. No caso, a influenza. Ela é composta de vírus fracionados ou de subunidades obtidos em culturas de ovos embrionados. Já essa parte aí, ela tem uma especificidade, pois ela é produzida de que forma? Do fracionamento dos vírus, pois eles vão fazendo, na medida em que os estudos vão se avançando, eles vão fazendo por etapas, aí vão fazendo através de fracionamento do vírus, né, que são as subunidades, e vão atenuando, vão transformando, vão modificando em laboratório para a produção desse vírus, né, que ela é obtida justamente através da formação dos ovos embrionários deles ainda, no período ainda que está em gestação. Olha que interessante. Os próprios ovinhos embrionários do vírus da gripe influenza, elas são feitas em cultura de laboratório, elas são fracionadas em subunidades e daí elas vão produzir a vacina que a gente toma anualmente em campanha contra a gripe influenza. Idade de aplicação aos 6 meses de vida. A via de administração ela tanto é intramuscular como subcutânea. No esquema vacinal nós temos dose única, preferencialmente em estações do ano, como outono ou em regiões de clima temperado, como o nosso, Brasil, região Nordeste, que ela já tem um esquema vacinal a cada ano, certo? E lembrando a vocês, e para aqueles que não tomaram, vejam aí as datas, para vocês procurarem o posto de saúde e se imunizarem contra a gripe influenza, certo? Como ainda não existe a vacina contra a Covid-19, ele é um forte atuante na detecção desta doença, certo? Então ela pode imunizarmos a gente contra este tipo de gripe. Eventos adversos, os indesejáveis, elas apresentam dor local, febre, pode até apresentar mal-estar, uma certa náusea, ou melhor, gastura, né?
e mialgia, dores nas articulações do músculo. E ela é contraindicada, pois ela apresenta para pessoas com alergia à proteína do ovo ou a componente de vacinas da própria gripe influenza, e as pessoas que já possuem gripe, doenças como febris agudas. Se ela tiver algum tipo de febre, é melhor que ela cesse a febre para tomar. Nós temos aqui a vacina contra a raiva humana, certo? Ela não condiz muito com a realidade da infância, mas pode acontecer da criança ser mordida por algum animal. Mas é importante que a gente entenda isso daí. Então, ela é composta por culturas de células diploides, seja elas humanas ou células vero, que são vírus inativados. De que forma isso a gente pode entender? Dentro do nosso próprio organismo, nós temos células diploides, né, que podem sim ser transformadas, modificadas, né, desde aquelas que possuímos o vírus da raiva, né, que é importante que o paciente que já tenha sido acometido por uma mordida de animal, ele tem aquele vírus, mas aí ele não produziu os anticorpos adequados para combater, e ali ficou alojado. Então ali se retira aquele vírus daquele paciente, leva para o laboratório, analisa as células, que seja diploides. Diploides vem de 2N. Vocês vão ver isso lá na parte da biologia, certo? Onde vocês vão estudar muito a fundo aí a questão da divisão embrionária. Eu acredito que vocês podem até ter visto também em embriologia. Aí ele modifica e aí produz a vacina. A idade de aplicação pode ser em qualquer idade, então veja que tanto na infância como também na adolescência e na fase adulta, se ela for mordida por algum animal, ela deve administrar a vacina contra a raiva. A via de administração ela tem que ser intramuscular, e a contraindicação não há, certo? Mas se existir alguma contraindicação, deve-se usar antihistamínicos, que seria antihistamínicos, antialérgicos, certo? Principalmente pessoas que possuem história de hipersensibilidade a qualquer medicação, que ele tem alergia, aquela reação anafilática. Então, nesses casos assim, é muito indicado ela tomar a chamada prometazina. Prometazina, no nosso entendimento, a gente entende que é a Fenergan. Fenergan que é do uso de pessoas que têm esse problema de alergia, certo? Então, a prometazina ela é intramuscular, também que é injetável. O esquema vacinal dela depende da situação, podendo ela tomar se for pré-exposta a um animal, se ela ter sido pós-exposta, né, depois que ela sofreu a mordida, né, ou se ela foi reexposta, ou se ela mordeu mais de uma vez, mas que não apresentou sintomas. Mas é importante que apresente, ou mesmo não, tomar esta vacina. Eventos adversos, como todos, ele provoca dor locais, né? Dor, eritema, que é a formaçãozinha de pequenas manchinhas vermelhas, edema, que é o inchaço, prurido, que é coceira, e como também sistêmicos, como cefaleia, dor de cabeça, a náusea, que é o enjoo, dor abdominal e vertigem, que também é a tontura. Aqui neste quadro 1, nós temos o esquema vacinal, que você já tem visto no calendário de vacinação infantil, certo? Mas que não é necessário detalhar, mas aqui tem direitinho as vacinas, certo? Que a gente viu até agora. A proteção em que ela nos dá sobre os tipos de doença, e aqui o esquema vacinal a ser administrado de forma a garantir a imunidade. Nós temos no quadro 2 também outros tipos de vacina, né? Só especificando, naquela hora lá eu falei da questão varicela, mas ela é a catapora, certo? Nós temos aqui o pneumococo, que é o 23V, que é contra 23 sorotipos de pneumonia, aí tem o da gripe influenza e o da raiva, tá direitinho aí o esquema.
E nós temos aqui a profilaxia do tétano em caso de ferimentos. A profilaxia é o cuidado que se deve ter se a gente teve contato com objetos cortantes, né? Como principalmente objetos enferrujados, né? Muito cuidado a isso. É importante a gente ter em mente isso daí, certo? Se a gente apresentou esse tipo de corte, né? Teve contato com algum tipo de objeto cortante, é importante a gente ter um histórico de imunização contra o tétano, certo? Que ela é conhecida como a DTP, a DT, a D maiúscula, aí tem o D minúsculo, aquilo que a gente viu no início, ou o TT propriamente sendo tétano, né? Porque o D a gente sabe que tem a difteria. Mas se a gente tomar algum desses tipos aqui, a gente vai estar se prevenindo, se imunizando contra o tétano, né? A DTP, tétano, é a difteria, o tétano e a coqueluche, né? Que usa como inicial P, difteria e tétano, ou somente o tétano. Aí nós temos aqui o esquema vacinal. Para os tipos de ferimento, nós temos aqui desde o leve, não contaminado, com baixo risco de contaminação, que aí o esquema tem que ser feito bem direitinho aqui, e vocês vão ler, vocês vão entender, certo? Dependendo da faixa etária que você se expôs, como também todos os outros tipos de ferimentos, inclusive os punctórios. Os punctórios que são os de punção venosa, certo? Também não é muito de costume, mas pode acontecer da própria agulha ela estar contaminada. Já pensou? Então, todo cuidado aí a gente tem que ter para a administração e as medidas de profilaxia, para poder a gente garantir a não desenvolver o tétano, certo? Aí nós temos aqui a administração de soros antitetânicos, que elas são divididas em heterólogas e homólogas. Hetero, diferente, e homo, iguais. Então, essa junção aqui, ela diferencia no tipo em que o médico vai avaliar se você deve tomar o soro antitetânico, seja ela heteróloga, que são com diferentes componentes, certo? E a homóloga, que é a de igual componente. Aqui nós temos 5.000 UIs, que são unidades de insulina, que são pequenas unidades que, se for converter em ml, vai dar 0,5, 0,25 e seja intramuscular. Tá bom? No esquema para tratamento profilático antirrábico humano, se for uma pré-exposição de um paciente que teve contato com animais. Então o esquema tem que ser de 3 doses, com as aplicações em intervalos no primeiro dia, com 0 dia a gente conta, 7 dias após tomar a segunda e 28 dias após tomar a terceira. Ou seja, no intervalo da primeira para a segunda é uma semana e da segunda para a terceira, 4 semanas. Via de administração intramuscular profunda, na qual a gente utiliza uma dose completa, ou por via intradérmica, se for utilizar usando a agulhinha de insulina, que intramuscular já é a agulhinha maior, e a intradérmica já é a agulhinha menor, certo? Que ela pode ter o diâmetro de 13 por 4,5 ou 13 por 3,8. Já as intramusculares elas já são maiores. Para essa a gente utiliza a dose de 0,1 ml, certo? Mas isso daqui é indicação médica. O médico é quem vai determinar a quantidade a ser administrada. Lá na prescrição ele prescreve se é intramuscular ou se é intradérmica. O local de aplicação é no músculo deltoide, né, que é logo o músculo do braço, aquela parte robustazinha, acima do nosso, quase na junção do nosso ombro, né? Ou no vasto lateral da coxa. Não se deve administrar no bumbum, certo? No glúteo. Somente no músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa. Pois eles são melhores para absorverem, certo? Com relação à antirrábica. Voltando ainda, nós temos o controle sorológico. Ele pode ser negativo e positivo. Esses aí são os tipos de exames que são feitos para os pacientes que tiveram contato com os animais.
Então ele dá negativo. De que forma? É feito o resultado. Aí, se a titulação for menor que 0,5 unidades de insulina por ml no resultado, neste caso, aplicar uma dose de reforço apenas e fazer novo controle sorológico, o exame após 14 dias. Se no positivo for a titulação, ou seja, o resultado é maior que 0,5 unidade de insulina por ml, o controle sorológico ela tem que ser anual, pois ela é exigência básica para uma adequada avaliação da pessoa vacinada. Então ela tem que ser monitorada, ela tem que ser sempre investigada, certo? Avaliada no seu domicílio, para que ela vá sempre à unidade de saúde e faça esse controle, tá bom? E aí eu deixo essa imagem bonitinha da menininha chamada Maria Gotinha, né? Porque não é Zé Gotinha, é a Maria Gotinha. Então ela está dando tchau para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, aprendido a aula. E aí as duvidazinhas que forem tendo, a gente vai tirando no decorrer da nossa aula. Ok, turminha? No mais, agradeço a participação de todos. Deixa essa bela imagem aí, com essa imagem bonita, né? E aí vamos seguir os nossos estudos com muita atenção, com muita cautela, e aí a gente tirar todas as dúvidas que são pertinentes a este importante assunto sobre protocolos e normas do Programa Nacional de Imunização. Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.